Professor Hélio dos Anjos foi absolvido no julgamento em que poderia custar mais 6 jogos de punição para o nosso treinador. Lembrando que ele ainda tem mais 8 jogos para cumprir por conta da punição que teve contra o Volta Redonda. Naquela partida, né, que vocês sabem que ele foi acusado de ter aferido palavras de teor homofóbico. Enfim, ele sofreu aquela punição, poderia juntar com mais essa punição agora e totalizar 14 jogos fora do comando do Paysandu na próxima temporada. Menos mal que o resultado desse julgamento foi favorável para o professor Hélio dos Anjos. Além disso, a gente também vai falar sobre jogadores que estão se despedindo do Paysandu. A lista de dispensa continua e tem jogador que me surpreendeu. Eu não esperava que esse jogador que eu vou te falar agora sairia do Paysandu, porque foi um jogador importante no esquema tático do professor Hélio dos Anjos. Bora falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Já deixa esse like, já se inscreve no canal Meu Paysandu e não sai daí. E aí, meu amigo e minha amiga do canal Meu Paysandu, muito bem-vindo. Você que torce pro Papão da Curuzu, já vai deixando esse like, já vai se inscrevendo aqui no canal. Você também que torce para outro time, mas gosta aqui do canal Meu Paysandu, seja muito bem-vindo e bem-vinda também. Vamos falar nesse vídeo aqui, como eu disse, sobre o julgamento do professor Hélio dos Anjos e também sobre a despedida de alguns atletas que não estão mais nos planos do clube para a próxima temporada. Já bora começar falando desse jogador aqui, que eu acredito que não é pauta para discordância de ninguém, que é justamente o Anilson, lateral Anilson. Aqui a nota oficial que o clube está soltando aqui no site oficial do clube, né? Onde o Paysandu informa que o Anilson, lateral direito, não faz mais parte do elenco do Papão para a próxima temporada. É importante te ressaltar que o Anilson veio para cobrir uma posição que foi muito defeituosa no Paysandu durante o ano inteiro. Tivemos ali o Bozel, tivemos ali aquele outro lateral que virou até meme, que eu esqueci o nome dele agora. Inclusive, você pode colocar aí nos comentários que eu esqueci o nome dele agora. Se eu não me engano, ele tá no Sampaio Correia. Tivemos também o Edilson Júnior, que foi o que melhor se saiu nessa lateral. E tivemos o Anilson chegando com toda a fé e todo o respaldo do nosso treinador ali dos Anjos. A Anilson fez uma boa estreia. A camisa não pesou inicialmente, mas não conseguiu manter a regularidade. E inclusive teve algumas partidas que foram desastrosas aí do Anilson com a camisa do Paysandu. Acredito que não é só eu que acho, mas você também que está me assistindo deve concordar comigo que o Anilson não tinha condições de permanecer no elenco do Paysandu para a temporada do ano que vem. Pode ser um jogador que evolua bastante ainda, é jovem, tem margem para isso, pode ter um futuro brilhante, mas nesse momento não estava preparado para uma disputa de um campeonato brasileiro da Série B. Discorda de mim? Concorda comigo? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Outro jogador também que a gente vai debater um pouco aqui é justamente o Nicolas Careca. O Nicolas Careca é um jogador que eu via como uma peça fundamental ali no esquema tático do Hélio dos Anjos, principalmente. Ele teve 14 jogos vestindo a camisa do Paysandu, 8 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. 2 gols, um contra o Pouso Alegre, um contra o Amazonas. E aquele gol também anulado, mal anulado, contra a equipe do Volta Redonda. Como eu disse, um jogador importante no esquema tático do Hélio dos Anjos. E como eu disse no início do vídeo, a saída dele me surpreendeu. Porque assim, é um jogador importante, era importante, né? Segurava bem ali os zagueiros, segurava 2, às vezes até 3, um jogador brigador. Faltava mais presença diária, mas ele fazia a função que o professor Hélio dos Anjos pedia que ele fizesse. Então era um jogador que entendia taticamente o que o professor queria. Eu acredito que o Hélio dos Anjos vai atrás de outro jogador com as características semelhantes ao do Nicolas Careca, porém mais refinado tecnicamente, eu posso dizer. Fiz uma enquete, inclusive, no Instagram. Se tu não me segue, pode me seguir aqui, ó. Canal Meu Paysandu. A maioria das pessoas lá gostariam que o Nicolas Careca permanecesse. Mas pode colocar a tua opinião aqui nos comentários se você acha que ele já deu.
a maioria lá no Instagram gostaria que ele permanecesse, mas eu quero saber a tua opinião aí. Gostaria que ele permanecesse ou não? Eu confesso para vocês que é um jogador que eu gostaria que permanecesse no Paysandu. Acho sim que é um jogador que limitado tecnicamente, mas pelo menos para começar o ano, quem sabe ali também ter uma certa segurança de um jogador que a gente já sabe o que pode entregar na reserva, seria bom. Mas aí a gente está falando como torcedor, aí a gente está falando do que é apenas bom pra gente, para o Paysandu. Mas muitas vezes essa permanência ou essa saída não depende apenas do clube, depende também do que o jogador quer, do que o empresário do jogador tem para ele. Por exemplo, Nicolas Careca, um jogador que foi importante aí no Paysandu, como eu falei no esquema tático do professor ali dos Anjos, jogou a segunda fase toda, titular absoluto, só foi reserva um jogo. Então ele sai em alta, conseguiu acesso, ele sai em alta. O empresário dele provavelmente deve ter ali outras equipes, né, oferecendo o jogador para conseguir um contrato do ano inteiro para que ele seja titular, não que ele seja reserva. Então essa permanência ou essa saída do jogador, às vezes não depende apenas do clube, não depende apenas do treinador, depende também do quanto se paga para esse jogador permanecer e qual a proposta para que esse jogador permaneça. Então é importante a gente analisar isso também. Acredito que essa saída dele não se dá apenas porque o Paysandu não quer que ele permaneça. Talvez houvesse até o interesse do clube para que ele permanecesse, porém acredito que algum entrave aí, seja financeiro ou seja na proposta da importância dele para o ano que vem, talvez tenha impossibilitado essa permanência do Nicolas Careca na nossa equipe. Mas como eu perguntei antes, quero saber de você. Você gostaria que ele permanecesse? Ou você acha que tudo bem, vida que segue, obrigado Nicolas Careca, até uma próxima ou até nunca mais? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Aproveitando que você está vendo esse vídeo aqui na quarta-feira, e na quarta-feira temos muitos jogos aqui do Campeonato Brasileiro, já vem aqui comigo no site da Poder Esporte e pega só, Corinthians e Atlético Paranaense, vai ter um jogão para você fazer seu palpite. Internacional, América Mineiro, outro jogo bom. Flamengo e Santos, aqui ó, Flamengo e Santos, outro jogo bom também. Botafogo e Palmeiras, são jogos muito bons para você fazer o palpite de vocês. Eu fiz o meu palpite aí na terça-feira do jogo entre Bahia e Fluminense, coloquei o meu dinheiro no Fluminense, pensei que ia vencer, os meninos iam dar conta, mas não, o Bahia da Fonte Nova venceu, e o Fluminense agora vai para a disputa da Libertadores no final de semana, amargando essa derrota aí no meio da semana. Mas enfim, já era um pouco de se esperar, porque o Fluminense foi bem mesclado aí, bem reserva para esse jogo contra o Bahia, mas enfim. Faz teu palpite na Poder Esporte, o link tá na descrição e também no primeiro comentário fixado. Agora voltando aqui, o último assunto desse vídeo é justamente a questão do nosso professor Hélio dos Anjos. Antes, não esquece, deixa esse like aí, tá? Não deixou ainda, né? Então deixa esse like aí e se inscreve aí no canal Meu Paysandu, tá? Pra gente falar aqui de Hélio dos Anjos, foi julgado por conta do jogo contra o Botafogo da Paraíba. Aquele jogo lá fora de casa, em que ele acabou sendo expulso na hora do intervalo, você deve lembrar bem. E ele foi acusado, tá aqui na súmula, mostro pra vocês, ele foi acusado de ter começado uma confusão, né? E tá aqui, ó, motivo, expulso por após o término do primeiro tempo, ao se encaminharem para os vestiários, discutir com o auxiliar técnico da equipe adversária, senhor Vinícius Alves Xavier, provocando o início de conflito entre as equipes. Essa foi a acusação que está aqui na súmula para o professor Hélio dos Anjos, que se negou, ele falou que ele não entendeu o que aconteceu nessa confusão e tal. E aí, por falta de provas, ele acabou sendo absolvido. Lembrando que nesse julgamento, mais 4 pessoas do staff do Botafogo da Paraíba também foram julgados. 2 deles foram absolvidos e 2 deles foram punidos em 15 dias de suspensão. Entre os punidos, o vice-presidente do Botafogo da Paraíba também acabou aí tomando esse tranco aí do STJD nesse julgamento. O importante é que o nosso treinador aí dos Anjos saiu ileso
e não tem mais 6 jogos para agravar ainda mais a punição do jogo contra o Volta Redonda. É interessante a gente falar aqui que nesse julgamento em questão, o professor Hélio dos Anjos entra como reincidente, porque ele foi punido há pouco por uma outra confusão, que foi justamente o jogo contra o Volta Redonda. E aqui, talvez por falta de provas, ele não foi punido, ele foi absolvido, né? Já que só tinha a súmula, ele foi absolvido. Mas, no julgamento contra o Volta Redonda, também só tinha a súmula e ele foi punido. Não foi absolvido. Vale ressaltar que o jurídico do Paysandu vai trabalhar e está trabalhando com isso aí para tentar reverter essa pena ou, quem sabe, absolver de forma totalitária aí essa punição que recebeu nosso treinador Hélio dos Anjos. É o que a gente espera, né? Porque a gente quer, sem dúvida nenhuma, o professor 100% no comando do Papão na temporada do ano que vem. Bom, gostou do vídeo? Não gostou? Comenta aqui abaixo suas opiniões a respeito das saídas desses jogadores e a respeito também dessa questão do professor Hélio dos Anjos. Como é que em um ele é absolvido e no outro ele é punido, se nenhum dos dois tem ali provas que possam culpar ou não o técnico Hélio dos Anjos? É meio confuso, né, essa questão. Mas, enfim, coloca a opinião de vocês aí nos comentários. Mais um vídeo do canal Meu Paysandu. Tamo junto, até a próxima. Marcelo Guedes aqui, é nóis e valeu!